Olá pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje eu vou fazer uma alteração aqui no TechÚtil para poder ajudar o nosso amigo Lincoln. O que acontece aqui no TechÚtil, na ordem de serviço, esse campo observação eu tirei aqui na hora de fazer a impressão, né? Então na hora de fazer a impressão, esse campo observação eu tirei ele fora. Então agora eu vou fazer o seguinte, aqui onde temos aqui em arquivo, configuração, campos de dados, né? Inclusive vou ter que alterar esse layout, porque esse aqui era o layout antigo. Então eu vou alterar essa imagem aqui também e vou deixar aí também como alterar. Eu vou deixar uma opção para mim ocultar, deixar ativo ou desativo o campo, né, de observação, tá? Somente o campo de observação, porque no caso dele, como a gente altera, né, aqui a gente pode editar o campo e deixar ele disponível para o impresso, ele precisa de mais um campo para sair no impresso dele, né? Então, para ele é benéfico que apareça a observação. Eu vou estar fazendo essa mudança e eu vou mostrar para vocês. Esse vídeo é mais um complemento de desenvolvimento em Visual Basic, mas também serve também para vocês conhecerem um pouco desse software também. Então, primeiramente, o que a gente vai fazer? Já tem vários vídeos aí mostrando de como desenvolver parcialmente aí, né, esse software, né? Não esse software, né? Na realidade, desenvolver, usar algumas ferramentas do software para você fazer o seu próprio desenvolvimento. Eu vou ter que vir aqui, ó, nos Data Report, que é onde é os bancos de dados. Então eu tenho o Data Report OS, que é o banco de dados referente à ordem de serviço. Então aqui a gente já tem vinculados já os bancos de dados certinho, né? Bom, o que eu preciso? Eu preciso de uma label igual essa daqui. Como eu já tenho, ó, LBL3, eu vou copiar e posso colar um LBL e colocar outro nome aqui. Eu vou colocar LBL de ordem de serviço. Se eu não tivesse a label, eu poderia estar criando uma label aqui também. Aqui em Data Report, nós pegamos aqui, ó, a label e criamos a label, né? E aí a gente pode formatar ela aqui e tudo mais. Por exemplo, eu vou formatar, vai. Essa label que eu criei aqui, ó, ela tá com Arial Black, tá? Se eu entrar em fonte, ela tá em Arial Black com 8 e ela tá aqui preto. Então no caso dessa, eu colocaria aqui Arial, colocaria aqui Arial preto aqui, ó. Por exemplo, essa aqui dá, tá vendo? Ficaria igual. Eu vou mudar aqui o nome. Veja que eu tenho aqui, por exemplo, a opção aqui de defeito reclamado, ele tá como LBL2. Eu vou vir aqui e vou colocar essa label como LBL OBS, né, que é observação 1. É o campo, né, LBL da label de observação 1. E eu tenho que duplicar isso aqui, por quê? Porque eu tenho o campo de cima e o campo de baixo. Então eu vou colocar aqui copiar, colar de novo e eu tenho um campo de baixo. Então eu vou colocar aqui como LBL OBS, que é de observação 2. Então esse é referente ao banco de dados de cima e esse o de baixo. Aqui no Caption eu vou alterar para OBS 1, que é a observação 1, tá? Eu só vou colocar OBS, não tem problema, observação. E esse daqui também eu vou colocar observação, tá? Que é o campo de observação, beleza? Que ele vai ser alterado. Então, primeiramente, o que eu tenho que fazer? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Aqui no campus da ordem de serviço. E eu alterar esse campo da OBS, ele tem que alterar o caption desta label. Então como é que eu vou fazer isso? Eu vou seguir o padrão que foi feito aqui. Eu vou ter que entrar aqui na ordem de serviço, que é onde eu faço o comando de impresso. Aí eu tenho, deixa eu puxar um pouco aqui, eu tenho um botão imprimir. Na hora do botão imprimir, veja só, aqui eu tenho vários comandos. Então um dos comandos que eu vou fazer é fazer uma alteração, ó. Veja que o LBL4
o LBL4 justamente eu já tinha, eu só tinha ocultado, né? Mas eu tinha colocado como LBL4A, LBL4B. Mas eu vou fazer o seguinte: Data Report OS é onde eu estou abrindo este documento. E aqui eu tenho esse LBL OBS que está em Session 1. E esse é o LBL OBS 2. Então o que eu vou fazer? Eu vou copiar esse LBL1, por exemplo. Copio. Ó, aqui é para adicionar manualmente o conteúdo do formulário. Então eu tenho que acessar aqui, ó, o Data Report OS, que é aquele arquivo, né? Esse arquivo aqui, ó, Data Report OS ponto section, que é a seção. Qual é a seção que eu vou acessar? É a Section 1. Por que Section 1? Porque se eu abrir aqui, ó, vamos abrir aqui, ó, a seção 1, ó, tá vendo? Ó, Section 1. Então é ela que eu vou acessar. Então eu vou colocar aqui, ó, Section 1, certo? Ponto Controls, ó, Section 1, clicando aqui, ó, a gente vai pegar aqui, ó, o LBL OBS 1, certo? Fechar. Então olha só, ponto Controls. Aí qual é o controle que eu quero alterar? Vai ser o LBL OBS 1. Eu vou alterar o caption dele, tá? Então eu vou colocar aqui ponto caption. Eu vou alterar o caption dele. Para quem? Eu vou alterar justamente para o LBL campo 4.caption. Bom, quem é esse campo 4? Eu vou fechar aqui só para vocês verem. Então LBL, que é o campo da... Deixa eu abaixar. Aqui, ó, o campo de observação tá aqui, ó. Então é o LBL, tá vendo? LBL campo 4, tá vendo? Esse cara aqui, ó, vou copiar. Então veja só, voltando aqui no impresso, eu vou alterar esse cara aqui, ó. Então, mostrando aqui para vocês. É o Data Report OS na seção 1, beleza? Eu estou mudando o controle. Qual é o controle? Controle LBL OBS 1. Quem é ele? Esse controle. Esse controle é esse cara aqui, ó. É esse aqui, ó. Tá vendo? LBL1, beleza? Fechar aqui de novo. E eu vou alterar o caption dele. Por que o caption? Porque o caption dele é esse aqui, ó, né, ó. O caption dele é justamente aqui, ó, ponto caption, né? Se eu alterar aqui, altero lá, né? Então eu vou alterar o caption dele. Voltar aqui. Para quem? Vou alterar o caption dele para o lbl.campo4.caption, certo? Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer que o meu campo LBL OBS 1, que está lá no meu Data Report, na hora de ser impresso, no Section 1, eu vou alterar o que tiver no caption dele para o LBL campo 4.caption, que é justamente quem? É justamente esse cara aqui, ó, LBL campo caption, beleza? Então vamos entrar aqui em imprimir, beleza? E aqui está alterado, certo? Isso aqui eu posso apagar, tá? E aqui também eu vou fazer alteração, só que agora eu vou fazer o que? Data Report OS.section. Aí qual é a section? Section 1, ponto control, ponto, aí aqui eu vou mudar, porque eu mudei o nome lá também. Então eu vou colocar aqui como LBL, tá? OBS 2, tá? Que é justamente ponto caption. Então eu tô falando que eu vou mudar agora esse cara aqui, ó. Tô falando que eu vou mudar esse cara aqui agora, tá vendo? Eu vou mudar o que dele? Eu vou mudar justamente
o LBL e o OBS2, eu vou mudar justamente o caption dele, que é o que aparece aqui. Então eu vou fechar aqui. E esse caption dele vai ser igual ao LBL 4.caption, tá? Porque os dois vão receber o mesmo campo. Porque aqui a gente tem o que? Eu vou ter que ter um campo dobrado para a primeira via e para a segunda via. Por isso que eu faço a repetição dos campos, né? Aqui seria segunda via, né? Esse daqui é a repetição de cima, tá? E esse daqui é a primeira via. Isso aqui é a primeira via. Beleza? Antes eu vou dar um play para vocês verem que ele vai estar aparecendo aqui, né? Deixa eu colocar aqui ordem de serviço. Veja que minha ordem de serviço está com OBS, né? E eu vou colocar aqui imprimir duas vias. Então veja que apareceu OBS e OBS, beleza? Então se eu vier aqui agora, deixa eu fechar aqui, vou vir aqui, ó, em ordem de campos OS, e eu mudar aqui, ó, observação para um teste, teste. Mudei para teste. Salvei, fechei. Quando eu abrir minha ordem de serviço, tá lá teste. Quando eu mandar imprimir, segunda via, ele mudou para teste, certo? Então eu posso alterar a saída aqui, né? Agora também eu tenho que mostrar o que tem aqui dentro desse texto. É importante. Então para isso eu vou fechar aqui. E esse campo, ele é o TXT-OBS, tá? TXT-OBS. Esse TXT-OBS, eu tenho que aparecer com ele lá, né? Então eu vou entrar aqui no meu Data Report OS. E aí nesse caso, pessoal, o mais ideal que eu faço é que eu já aponte para o banco de dados e não fazer uma repetição. Então como é que eu posso fazer para apontar direto para o banco de dados? Eu pego aqui, ó, esse cara aqui é um comando de texto e não é uma label, né? Esse aqui é uma label. Esse daqui, ó, é um comando de texto. Então eu vou pegar um comando de texto e vou abrir ele aqui, ó. Esse comando de texto, ele está indefinido. Para mim definir ele, o que eu vou fazer? Primeiro eu vou botar um nome nele, tá? Aqui eu coloquei o nome como txt defeito constatado, né? Então eu posso colocar aqui como txt observação 1. Eu não fiz o LBL1, coloquei txt obs1. E é claro que aqui também, tá? Aqui eu tenho a observação 1, vou deixar abaixo desse. Esse aqui eu vou deixar mais para cá também, só para mim ter espaço. Depois eu vou organizar. Aí aqui, ó, eu vou fazer a mesma coisa, só que eu vou renomear aqui, tá? Como txt obs2. Então eu tenho um LBL, que é uma label, OBS2, e tenho aqui txt obs2, mesma coisa aqui, né? LBL obs1 e aqui txt obs1, beleza? Aí aqui o que eu vou fazer? Eu vou já entrar com o banco de dados. Então, aonde que fica meu banco de dados que tem a ordem de serviço? Então eu vou vir aqui, ó, no field, eu já tenho apontado, né, o meu banco de dados aqui no Data Report. Ele já está construído. Para quem não sabe como fazer desde o começo o Data Report, dá uma conferida no playlist. Vocês vão chegar até aí e vão entender melhor. Isso aqui é mais um complemento. Então aqui, ó, no Data Field, eu vou apontar para quem? Para a ordem de serviço. Tá vendo? E aqui também, ó, Data Field, eu vou apontar para quem? Para a ordem de serviço. Daí então eu vou dar um play. O que vai acontecer? Quando eu vier aqui em ordem de serviço e eu colocar aqui em imprimir, veja que aqui, ó, tem teste, aí software para técnicos e mecânicos. Vou colocar imprimir, colocar sim.
Então veja o que aconteceu. Ah, apareceu um valor 0 aqui, ó. Algo deu errado, né? Apareceu um valor 0, deixa eu ver por quê. Eu acho que eu apontei errado aqui, né? O que eu apontei errado aqui? Ó, OS, Data Field. Ah, não, eu fiz errado. OS é o número da ordem de serviço. Na realidade, eu tenho que apontar para OBS, que é o banco de dados que leva o nome do banco de dados lá, é OBS, né? Que leva o nosso conteúdo aí. Então agora eu vou colocar aqui salvar, né? Colocar play, colocar aqui banco de dados, vou colocar aqui ordem de serviço e vou dar um imprimir. Colocar 2 vias e aí veja o que aconteceu, ó. Software técnicos eletrônicos. Então já apareceu, né? O que tinha que aparecer aí. Valeu, pessoal. Obrigado por assistir essa videoaula. Um grande abraço, se inscreve no canal e clica no sininho para não perder as novidades. E até uma próxima videoaula.